Fala, Juventude Podemista, tudo bem com vocês? Aqui é a Isabela, secretária de Mulheres e Diversidade da J Podemos Rio. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Olá, Juventude Carioca, meu nome é Sara e eu sou secretária de Políticas Públicas da Juventude do Podemos Rio. Estamos aqui com a nossa pré-candidata a vereadora, Letícia. E aí, Letícia, tudo bem? Gente, primeiramente, obrigada pelo convite, me apresentar para o público. Meu nome é Letícia Arsênio, eu sou pré-candidata a vereadora aqui pela cidade do Rio. Sou jovem também e estou super feliz pelo convite aqui de estar participando. Poxa, que bom. Conta um pouco pra gente onde você nasceu, quantos anos você tem, sua formação. Sim. Cara, então, eu nasci em Laranjeiras, fui morar no Meier, que é onde minha mãe morava. Aí do Meier eu fui morar na Barra, depois morei no Recreio, e aí depois fui morar em Botafogo, que é onde eu moro hoje em dia. Então eu já morei um pouquinho em cada zona da cidade, né? Tirando a zona central, mas zona norte, zona sul, zona oeste, já rodei bastante por aí. Eu sou formada em Direito, com enfoque na área de políticas públicas, que assim, acabei direcionando muito a minha carreira para essa área, né? Até porque eu comecei a me dedicar à vida pública relativamente cedo. Então, eu já botei toda a minha carreira acadêmica justamente para esse cenário, né? Então, Participou de alguns movimentos na faculdade? Cara, participei. A gente chegou a fundar um grupo de estudos lá na faculdade. Eu estudei no IBMEC. Que legal. Fiz direito lá no IBMEC. E aí, cara, a gente tinha lá o nosso grupo de estudos, a gente participou de movimentos políticos também. Eu cheguei aí no CONUNE em 2015. Caramba. Tinha acabado de entrar na faculdade, sei lá, tinha um ano que eu tava na faculdade, lá fui eu participar do CONUNE. Achei... Você integrada, as coisas estão acontecendo. Exatamente. E aí, depois disso, assim, em relação ao movimento de jovens, cheguei a participar de juventude partidária também. Mas acho que é isso, assim, participei de movimentos, assim, mais políticos, né? Então, participei da CFL, que é o Students for Liberty Brasil. Participei muito brevemente ali do MBL. Faço parte do Livres até hoje. Acho que é isso de movimento. Nossa, você tem, então, um histórico em movimentos da juventude. Tem. Que legal. E você falou que você fez direito com enfoque em políticas públicas. Ah, legal. E você já trabalhou com isso em alguma área até hoje? Cara, então, eu na verdade, eu comecei... Meu primeiro emprego, de fato, depois da vida... Porque você não é mais estagiário, né? Foi na Alerj, eu trabalhava com um deputado estadual lá. Passei um ano lá e pra mim foi um choque de realidade, assim, de ver... Porque quando a gente entra na política, a gente tem várias ideias do que a gente quer fazer, né? Então, a gente acha que, cara, vamos mudar o mundo, tem um monte de projeto maneiro, é só a gente propor, porque a ideia é boa, as pessoas vão aprovar. E aí, quando você chega na prática, não é exatamente assim, na verdade, não é nem um pouco assim. Então, por exemplo, eu quando cheguei lá, eu conversei com o deputado e falei que eu queria fazer uma comissão de revisão legal pra gente poder fazer um revogaço de leis que atrapalham a vida do cidadão de modo geral. Sim. Na Alerj, naquela época, eram cerca de mais ou menos 9 mil leis. Caramba! E eu queria... E é engraçado, por exemplo, se a gente tem 9 mil leis, eu vou perguntar pra vocês, me falem 5 leis estaduais que a gente tem. Estadual, acho que do restaurante da água de graça, só pedir água da casa. Isso é uma. Exatamente. Então, acho que esse é bem o ponto do eu porquê. sei umas leis muito bobas. Eu sei a lei que se você chegar na praia e a cadeira estiver lá, não podem te cobrar. Tem a lei do samurai também, assim, é ótimo. Então, assim... Lei do samurai? Conta pra gente, que lei é essa? Cara, é uma lei do samurai que foi aprovada no governo Witzel. E assim, o que a gente estava querendo fazer era justamente esse revogaço de várias leis que não faziam sentido nenhum ou que atrapalhavam a vida das pessoas de modo geral, né? E aí eu cheguei lá e eu descobri que pra você fazer uma comissão, você tem que ter um apoio político muito grande, que tem uma fila de coisas, que você tem que negociar a comissão, que enfim, que não é muito bem assim, né? Então, qualquer projeto, tudo assim, tudo conversado. Por mais que seja positivo, é difícil. Não importa ser positivo, assim, tudo é muito conversado, é dialogado, você tem que ceder, demorado. E você tem que... E assim, você tem que fazer composição. Então, se eu tenho um pensamento X, eu vou ter que conversar com a pessoa que tem um pensamento Y, um pensamento Z, para que as coisas sigam pra frente, porque senão nada anda. Vou até puxar um ponto nisso rapidinho, que as pessoas às vezes não sabem o que é o voto alinhado. E por que isso é tão importante? De você estudar um pouco antes de você votar. Porque para a construção de qualquer projeto político, você precisa de apoio. Então, quando você vota numa pessoa de extrema direita e de pessoa de extrema esquerda no mesmo voto, você está dificultando que os projetos andem dentro das câmaras.
Sim. Aí você continua, só para o pessoal entender também. Sim. E assim, a gente vive numa democracia representativa, né? Então a população vota de acordo com o que ela mais se identifica. Sim. E você vai ter uma salada ali de pessoas e de interesses de cada um defendendo a sua pauta, cada um defendendo o que acha que tem que fazer. E assim, é composição. Você tem que fazer composição, a política é diálogo, não tem como a gente fugir disso. Mas assim, a gente entra várias ideias e na prática não é assim. E foi muito decepcionante em alguns aspectos também, porque eu descobri, por exemplo, como que se votava um projeto de lei. E a gente aprova a lei em 5 segundos. Então, é basicamente projeto de lei tal, sobre o deputado tal, que fala tal, em votação, não havendo que querer discutir, aprovado. E em 5 segundos você acabou de aprovar um projeto de lei. E é um projeto de lei que, assim, desde o momento que tem na cabeça do deputado até um assessor escrever, passar para as comissões, toda a galera envolvida naquilo ali, o gasto médio que a gente tem para aprovação de lei está na casa de mais ou menos 1 milhão. Nossa. Então, por exemplo, para existir a lei do samurai, que eu comentei mais cedo, a gente gastou R$1 milhão. Então, a ideia da gente melhorar a eficiência, melhorar a qualidade dos projetos, justamente é para que, cara, o dinheiro de imposto que a gente paga vá para coisas que tenham um retorno positivo para a população. Diminuir essa Responsabilidade, burocratização. né? Tipo, nada contra os samurais, mas assim, a gente precisa gastar R$1 milhão para criar o dia deles? Eu acho que não. Eu acho que de fato não produz nada, na verdade. Acho que... Não, é importante a representatividade. Você falou, essa salada ela é muito importante, que você falou dos políticos, né? Sim. Mas não precisa gastar tanto dinheiro com isso também. Tem coisas mais importantes. Sim. Você foi andando, né, nesse seu histórico profissional. Eu vi que você participa da juventude de esportes também, né? Como é que você chegou aí? Como é que foi seu envolvimento? Conta pra gente. Então, na verdade, eu sou vice-presidente da FERJ, que é a Federação Estadual de Esportes Eletrônicos no estado do Rio de Janeiro. E, cara, eu sempre joguei. Eu tinha, 4, 5 anos quando eu ganhei meu primeiro Game Boy Color. Aquele Game Boy Color roxinho, sabe? E a fita vermelha do Charizard. Então, e assim, eu não sabia falar uma única palavra. Eu não sabia ler naquela época, eu tinha 4 anos. Eu não sabia escrever, muito menos inglês. Mas eu comecei a jogar e fui aprendendo, era eu, os meus primos e minha prima. E a gente começou a descobrir como é que jogava Pokémon sem ninguém falar uma única palavra de português ou inglês dentro daquilo ali. E durante todo o período da minha vida eu sempre joguei muito, né? Então eu tive Game Boy Color, tive aquele Game Boy SP, tive o Nintendo 64, tive PlayStation 1, o 2, o 3, o 4... tive Xbox, montei um PC Gamer, aquele PC que você vai montando peça a peça, esperando as promoções que tem na, sei lá, Pichau, Kabum, enfim, nessas lojas que vendem peça de computador. Então eu sempre tive essa trajetória de jogo a minha vida inteira. Eu jogo literalmente todos os dias da minha vida até hoje. E quando veio a oportunidade de participar da FERJ, eu falei, cara, vou participar, vou dar o meu jeito, porque... quando a gente fala em federação, existe um estigma muito ruim, né? Que o pessoal vê federação e fala, vai querer regular. E especialmente no pessoal dos games, tem uma trajetória do poder público tentar regulamentar os games, regular os games e taxar os games, que a comunidade, de modo geral, não vê como uma forma positiva. Sim. E eu falo isso que, eu sou da comunidade. Então, quando me veio essa oportunidade de assumir a vice-presidência da FERJ, eu falei, cara, eu vou ser uma voz que representa, de fato, o interesse de quem joga, de quem tá no cenário, de quem simplesmente joga por lazer, de quem é do competitivo, de quem quer seguir carreira trabalhando nos bastidores, porque, sim, você tem tudo, você tem que fazer staff, caster, comentarista, audiovisual, enfim, tudo pra você... todo aparato por trás para você poder ter o cenário de games. Então, a minha ideia era representar justamente essa galera para que a gente tenha uma federação que atenda, de fato, a comunidade e não tente regular. Isso é até uma oportunidade também para os jovens, né? Quando a gente pensa em termos de política pública, né? No sentido de você ter, em contraponto, oferecer um lazer, oferecer um entretenimento para essa juventude, até mesmo para poder tirar, pensando na questão de uma população mais perto da periferia, tirar essa pessoa da criminalidade, né? Também, né? Com certeza, com certeza. A FERJ, ela tem vários projetos. Então, por exemplo, a gente teve recentemente, a FERJ participou do Ler, a gente teve a Expo Itaguaí, lá em Itaguaí. A gente teve o Parada Gamer, que foi foi basicamente uma parada gamer voltado para a comunidade LGBT e mulheres.
Então, conseguimos importante. englobar isso. Vamos agora participar do Alma Festival, que é mais voltado pra galera do hip hop. Ah, que legal, não sabia. Deixa eu ver o que mais que a gente tem essa... Você tem uma veia empreendedora também, então. Tenho, definitivamente tenho. Assim, eu sempre gostei muito dessa parte de empreendimento, enfim, empreender de modo geral, mas eu sempre tive muito envolvimento na vida pública e eu não dava tempo de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, nos últimos, sei lá, passado recente, agora, 2024, resolvi começar a empreender, abrir uma empresa na cara e na coragem. Meus sócios nem são do Rio, são de São Paulo. E a gente começou, cara, enfim, começar a empreender e foi muito legal, assim, tem sido uma experiência muito legal. A gente esbarra muito em questões burocráticas, taxas, etc. O percentual de imposto é muito alto, porque a gente presta serviço, então o imposto sobre serviço é muito alto, mas vale 100% a pena. E é bom estar desse lado que entende as dores do empreendedor. Porque tem muita gente, por exemplo, que está na política, que fala, eu defendo o empreendedor, eu quero o bem do empreendedor, mas nunca chegou lá e botou a mão na massa para ver como que é ser empreendedor, quais são as dificuldades de você ser empreendedor no Brasil. E tem muitas, que vai desde burocracia, são impostos, cara, a legislação que é super insegura. A gente muda de legislação o tempo todo. Saiu um estudo há um tempo atrás que falou que a legislação no Brasil, em relação a, por exemplo, a coisa tributária, era aprovada uma nova lei que envolvia a questão tributária a cada 5 minutos. Caramba. Considerando, obviamente, todos os municípios, etc. Sim. Então, assim, a gente vive uma insegurança jurídica muito grande. E aí você, às vezes, está fazendo uma coisa que você nem sabe que é errado, mas que é errado. E tem uma dificuldade também, não tanto no Rio de Janeiro, mas em outros municípios, da transparência das leis. Sim. Bem difícil. Tava conversando sobre isso com algumas pessoas, né? E realmente, isso é uma coisa que aqui no Rio acho que a gente não sofre tanto. Você com a... Desculpa, o nome é FEDESP. FERJ, desculpa. Vocês têm alguma dificuldade com essa de legislação ou é mais tranquilo? Cara, então, a FERJ especificamente, como ela é uma federação, ela tem um respaldo jurídico para ela poder existir. E a gente tem um bom diálogo com o poder público. Então, a gente tem um bom diálogo tanto com a prefeitura quanto com o Estado. E agora a gente também está fazendo um diálogo legal até com o governo federal. E a ideia é meio que assim, conversar com todo mundo para que a gente consiga... A nossa agenda, o nosso projeto é trazer o esporte para o Rio de Janeiro, tornar o Rio a capital de games. Então a gente vai conversar com todo mundo, a gente vai fazer o que... Assim, ter diálogo, ter sempre portas abertas, que eu acho que é super importante para você passar projetos e ter projetos para que a gente consiga avançar essa pauta. E eu acho que a FERJ, assim, conseguiu executar muita coisa. A minha gestão tem mais ou menos 1 ano. E, cara, hoje a gente, por exemplo, tá fazendo o circuito estadual. Cara, tá rodando há 1 ano já. A gente vai ter, inclusive, a final na Rio Innovation Week. Vai ser em agosto, né? Vai ser em agosto e vai ser a maior premiação de campeonato brasileiro que já teve, que é de até R$250 mil. Caraca! Então, assim, para uma federação que, assim, existia, mas estava, assim, não estava tão ativa há 1 ano atrás, de 1 ano atrás a gente conseguir fazer isso... É um avanço muito grande. Um avanço absurdo. Ainda tem a questão do Rainhas do Clutch, que a gente está fazendo também, que é um campeonato, esse aí é 100% feminino, que é voltado para o cenário justamente competitivo de mulheres, né? Então, a gente está querendo colocar, assim como a gente fez no Parada Gamer, a gente está querendo colocar toda a staff majoritariamente de mulheres, todos os times femininos, e também, se eu não me engano, é a maior premiação brasileira, né, meu Deus, a maior premiação brasileira de competitivo feminino, que, se eu não me engano, tá na casa ali dos, acho que é R$100 mil. E aí, então, assim, cara, é muita coisa. Muito legal, se eu falar da FERJ, eu vou ficar aqui. É bastante coisa mesmo. Se eu ficar falando aqui da FERJ, eu vou ficar a vida inteira falando. Isso, né? Muito legal. Letícia, você é liberal, né? Como seu espectro político é liberal, né? Ideológico, melhor dizendo. Definiu a sua visão de mundo. Mas eu tô querendo mais ligar pra parte do empreendedorismo, como você disse. Sim. Cara, então, quando a gente fala que é liberal, hoje em dia no Brasil é quase um palavrão, né? Preconceito. Porque o pessoal liga liberalismo a uma coisa que historicamente o liberalismo nunca foi. E aí você pega, por exemplo, vários programas hoje em dia que, poxa, a esquerda abraça,
que são programas, na verdade, são pautas, na verdade, que o próprio liberal abraça. Então, por exemplo, o conceito de Bolsa Família, que existe hoje em dia, isso é uma política liberal. E liberais, por definição, abraçam a questão do Bolsa Família. Só que você vê o liberal médio hoje em dia... Nunca vi ninguém falando isso. Porque o liberalismo tem várias correntes, né? Várias vertentes, né? Sim, mas as pessoas se esquecem disso. Você pega, por exemplo, a escola de Chicago, que é a mais tradicional do liberalismo, a gente defende, por exemplo, a questão do Bolsa Família. Isso é uma coisa que, assim, nem existia esse programa, assim, vamos falar, isso é uma coisa que o pessoal falava há 100, 200, 300 anos atrás. E já era defendida essa noção de Bolsa Família. E aí, assim, hoje em dia a galera é visto como uma coisa de esquerda e tem muita gente que se diz liberal, que na prática diz que é contra o Bolsa Família. Meu querido, se você é contra esse tipo de política, você na verdade não é liberal, você é um reacionário que não daria pra você falar que a pessoa é conservador, porque é o oposto de conservador também. O reacionário é aquele tipo de pessoa que quer a destruição das instituições e o enfraquecimento da democracia. E é tudo que, cara, todo mundo, assim, que tá dentro de um espectro ideológico, que, cara, tá no moderado ali, que é onde eu me encontro bastante, a gente quer justamente o fortalecimento das instituições, a gente quer que as coisas funcionem. Diálogo, a gente não quer... respeito. Exatamente. Então, tem várias coisas dentro do liberalismo que, assim, conversam muito com a direita, mas conversam muito com a esquerda também. Então, a questão de liberdades individuais, por exemplo, cara, casamento LGBT, todas essas questões que envolvem a liberdade individual, o liberal é 100% a favor em todas elas. Só que o pessoal, hoje em dia, se diz... Inventaram um negócio, liberal na economia, conservador nos costumes. Gente, isso não existe. Ou você é liberal, ou você é conservador, ou você é reacionário, ou você... Enfim, mas não dá pra você inventar que você é um pouquinho ali. Porque não é tipo uma salada de batata, uma salada de fruta que você pega o que você quer ali e tá tudo certo. As definições são muito objetivas e claras, né? Sim. É muito interessante você falar sobre isso, eu acho muito legal, eu tô rindo aqui porque é difícil você ver alguém falar sobre isso claramente, sinceramente. Hoje, você vê pessoas famosas se afirmando liberal e tendo posicionamentos contra o liberalismo. Sim, isso tornou comum, né? Sim. Legal você falar sobre isso. Cara, Até engrandece aqui o nosso podcast. Pô, eu vou te falar, assim, pela galera, assim, mais liberal, mais direito, o pessoal me chama de esquerdinha. E a galera que é de esquerda me chama de direitinha. Eu falo, cara, onde que eu tô? Sim. Então, assim, eu sempre tento ficar dentro do cenário ali moderado. E sempre tento, cara, pegar pra veia liberal. Porque, assim, eu, na verdade, eu gosto muito de liberdade econômica, mas eu gosto muito de liberdade individual. Assim, é uma questão que a gente olha muito dentro do liberalismo, né? E são coisas que, cara, uma coisa que ninguém sabe, assim, vocês sabem o que é função social da propriedade? Não. A primeira noção disso surgiu na época de Locke, que foi um liberal. Que era basicamente... O que ele defendia é que você não poderia usar sua propriedade da maneira que você quisesse. Que é o que hoje muita gente defende. Na minha propriedade eu faço o que eu quero. Sim. O que ele defendia é que você não pode usar isso da maneira que você quiser. Se você está usando a sua propriedade de forma a prejudicar os outros, você está ferindo a função social da sua propriedade e você não está agindo de acordo com o que deveria ser feito, né? Sim. Então, e hoje em dia, o pessoal fala que a função social da propriedade é uma coisa de esquerda. O maior filósofo liberal fala sobre a função social da propriedade. Então, existe essa questão muito do liberalismo virar um palavrão, mas eu acho que eu tento desmistificar um pouco isso e mostrar que, na verdade, o liberal se importa muito com pautas individuais, com pautas sociais, e que definitivamente não é essa loucura que o pessoal fala na internet. Que essa galera que fala definitivamente não sabe o que é ser liberal. É porque as pessoas ficaram acostumadas muito a viver dentro de uma bolha, né? O cinismo, né? Ele chegou com muita força aqui no Brasil. É confortável. Então acaba que esquecendo-se, às vezes, de pautas, entendeu? Assim, que são cruciais e definem realmente, entendeu? A gente estava falando até no outro podcast que a gente gravou, que muita gente não sabe qual é o papel do vereador e do prefeito, e do governador e do deputado. Sim. E que isso era muito importante, porque as pessoas vão votar e acabam escutando promessas que são infundadas. Sim. Promessas que o vereador não pode cumprir. Mas as pessoas não sabem e acabam votando em alguém que promete uma coisa que é inexistente. Então, acho que ocorre muito isso na política, né? Por isso que a gente tenta, acho que todas as juventudes partidárias devem tentar, mas dentro da J Podemos a gente tenta muito trazer essa consciência. E também ser moderado, né? Sim, porque conversar com todos é muito importante e entender também. Muito legal. Até porque a política se faz nisso, né? No coletivo, né? No diálogo, né? Sim. Letícia, você já concorreu? Já. Conta pra gente um pouco mais sobre isso.
Cara, então, eu tinha 24 anos de idade. Agora você tem quantos? 29. Eu tinha 24 anos de idade. E eu tinha acabado de começar a trabalhar na política, na Alerj. E eu escutava muito o pessoal falando, cara, você tem que se candidatar, você tem que se candidatar. E eu tinha uma barreira muito grande que eu falava, não vou fazer isso por 2 razões. Porque eu sou jovem e porque eu sou mulher. E a população, historicamente, isso está começando a mudar, mas muito devagarzinho. A população, historicamente, não vota em jovens e não vota em mulheres. Então eu já teria uma barreira muito grande ali de conseguir vencer uma eleição. E eu tinha um medo muito grande. Mas, cara, aconteceu um fatídico episódio que foi não sei se vocês se lembram que teve a votação do Furna da Onça lá em 2019. Uhum. Basicamente eram os deputados que foram presos no Furna da Onça. Isso escalou pro STF. E a Carmen Lúcia decidiu que a própria Alerj deveria decidir se os deputados seriam soltos, se os deputados que foram presos no Furna da Onça seriam soltos ou não. Isso. E aí, cara, um dos deputados que tava na lista ali do pessoal que ia ser solto e tal, já tinha ameaçado a minha família de morte. Caramba! Meu pai é promotor, fez parte durante muitos anos do GAE, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado, e que infelizmente às vezes se mistura um pouco com a política. E, enfim, meu pai já tinha prendido aquele deputado e ele já tinha ameaçado a minha família de morte. E, cara, teve a votação do Furna da Onça, aquele deputado foi solto. E eu tive que tomar uma decisão muito, muito, assim, difícil ali, que, cara, se eu continuasse trabalhando na Alerj, eu ia saber que eu ia cruzar o corredor com alguém que já tinha ameaçado a minha família e, obviamente, ameaçando meu pai e a família indiretamente também, estava me ameaçando de morte. E eu teria que lidar com aquilo ali. E foi quando eu tive o estalo que eu falei, cara, quer saber, ó, vou ocupar o espaço desse cara. Vou chegar lá e vou tirar esse cara e eu vou ocupar esse espaço. Porque a gente precisa de... Assim, não adianta nada a gente ficar em casa, na internet, ou com os amigos, ou enfim, quer que seja. Mas principalmente em bar que a gente fica falando de política, ou então na internet que a gente reclama muito, se a gente não chegar e estiver disposto a participar daquela mudança. Eu vejo que hoje em dia a gente tem um sentimento meio cansado da população de que, cara, porque assim, o pessoal se revoltou, teve lá um negócio desde os 20%, aí teve impeachment, assumiu, enfim, uma confusão do caramba. E aí o pessoal achando que as coisas iam mudar e na verdade não mudou. As coisas assim, tirou um, botou outro, botou um louco na presidência, com todo respeito, assim, um louco, botou um louco na última presidência e botou um outro cara agora que eu particularmente também não gosto nem um pouco, acho que tá fazendo um péssimo governo, e principalmente na questão de economia. Mas assim, a gente tá vendo o Brasil eternamente em crises, em instabilidades, em insegurança. E, Você, enfim. Que vem de um lado moderado, Sim. Você pode até falar um pouco sobre como foi ver esse extremismo crescer dentro da Alerj e quanto isso é perigoso. Sim. Porque a gente fala da juventude, a gente não tá nesses cargos de poder. E você ficou, Sim. pra quem não sabe, como primeira suplente. Uhum. Você chegou a assumir, né? Cara, então, eu fiquei como primeira suplente. Eu tive 9.726 votos na minha primeira eleição. Foi uma eleição, assim, que foi uma loucura, porque, assim, eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, e eu fui aprendendo na marra como é que as coisas funcionavam. 10 centavos e um sonho. Exatamente, 10 centavos e um sonho. E, assim, não tinha fundo na época pra eu poder usar. Nossa, eu tive nem sabia. eu tive que correr atrás de doação. A gente conseguiu, acho que arrecadar ali mais ou menos uns 200 mil reais, 190 e alguma coisa. E foi isso que a gente teve de dinheiro pra poder fazer a campanha. E foi uma campanha, assim, de muito voluntariado, muita internet, que estava na época de pandemia, isso foi em 2020. E aí, assim, deu muito certo. Mas, assim, definitivamente a gente passou muito perrengue. Tanto pela questão de inexperiência, pela falta de dinheiro, enfim, falta de estrutura. Enfim, tudo que estava acontecendo. Sim. E ainda tem as barreiras, né? Que além do financeiro, ainda tem a questão das pessoas terem desconfiança, porque é um rosto novo, é jovem, é mulher, é aquela coisa toda. E mesmo assim, a gente bateu ali quase 10 mil votos. Eu perdi por 343 votos. Caramba! É um número que eu nunca vou esquecer. eu tive pesadelo um tempo com esse número. Essa experiência é muito interessante. Mas eu costumo rir quando as pessoas falam que querem o novo, mas nunca votam em quem é novo. Só votam em quem é antigo. Exatamente. Não, exatamente. Tem muita gente, por exemplo, que fala, eu quero um negócio diferente, tá? Mas
continua votando nos mesmos. Ou então, cara, vende voto. Ou então, não acompanha vender o voto cenário pra mim é o político. fim. É porque tem muita coisa que é cultural, né? Aqui, né, no Rio de Janeiro, né? Então, acho que essa mudança pra muitas pessoas assusta. Sim, sim. Acaba assustando também. As e pessoas até querem, mas não sabem como propor isso, sabe? Pois é. Então, assim, eu acho que a própria população, ela se coloca na situação que ela tá. Porque, querendo ou não, a população elege as pessoas. Então, se você tem pessoas fazendo coisas erradas, se tem gente que compra voto, é porque tem gente que vende voto. Então, acho que a conscientização ela tem que vir também da própria população, de entender que para ela conseguir melhorias de fato na sociedade, ela tem que votar com uma consciência. Só que, ao mesmo tempo, é muito difícil você votar com consciência quando a sua maior preocupação é sobreviver. E vamos lá, boa parte do Brasil, hoje em dia, não vive, sobrevive. Com certeza. Então, tá afogado em dívidas, tá preocupado em pagar conta de luz, pagar conta de gás, botar comida na mesa. O Brasil é um país pobre. A gente tem muito dinheiro, mas se a gente botar o PIB per capita e a gente ver o quanto cada brasileiro, de fato, vale, entre aspas, a gente é um país pobre. Então, não adianta nada. É importante essa questão do voto, mas eu, sinceramente, acho que as pessoas só vão conseguir ter essa consciência da importância de participar do processo da eleição e a importância de você cobrar os representantes quando elas tiverem condições de pensar em algo além de sobrevivência, que é o que acontece hoje em dia. A gente estava conversando sobre isso hoje, inclusive, sobre como é difícil aumentar a segurança pública quando as pessoas precisam de um assistencialismo que às vezes o Estado não dá. Isso abre muito espaço para outras pessoas e outras forças entrarem. Você falou um pouco sobre a segurança pública com a gente outro dia. Você quer tocar um pouco nesse assunto? Em relação ao quê? A segurança pública no geral, assim. A segurança pública do Rio é horrível. Assim, Você já morou em alguns lugares diferentes, né? Eu morei um pouquinho em cada lugar, né? Então eu tive um pouquinho da Zona Norte, tive um pouquinho da Zona Oeste, tenho um pouquinho da Zona Sul. Eu pude ver um pouco ali de cada área, né? Então, assim, em Meia, confesso que assim, eu era muito pequena, então não cheguei a ter uma vivência de como era, por exemplo, análise, né? De que era ali, mas eu tive muito presente em relação, principalmente ali, à Zona Oeste, que é basicamente a milícia, né? Que é um poder paralelo. E hoje o Rio de Janeiro, ele tá basicamente dominado, seja pela milícia, seja pelo tráfico, e você tem lá os comandos, né, do pessoal. Mas tá, assim, basicamente tudo dominado. Tem poucas exceções que hoje em dia não tem qualquer tipo de interferência. E, cara, é uma pauta, obviamente, estadual, não é uma pauta municipal. Mas eu acho, sinceramente, que o governo municipal deveria ter um protagonismo maior em relação a isso, como já existe em outras capitais. Então, por exemplo, você pega São Paulo, você pega BH, todos eles, a Guarda Municipal, por exemplo, tem um papel, além da questão patrimonial, também tem um papel de segurança pública ali. Porque hoje em dia, a segurança pública do Rio de Janeiro, o Guarda Municipal, tá servindo pra o quê? Pra ficar batendo em camelô. Basicamente o que eles estão fazendo. Bater em camelô, tirar coisa da praia. Nossa. Chega a ser triste. Falamos isso hoje, né? Chega a ser muito triste. Isso. Falamos isso hoje. E é exatamente isso. A Guarda Municipal acaba não tendo esse protagonismo de coerção, né? Ela acaba sendo refém mais do que protagonista, né? Dentro do Rio de Janeiro. Mesmo fazendo parte do sistema de monitoramento. E é uma coisa engraçada, porque assim, não existe basicamente uma integração entre as polícias ou entre a guarda, por exemplo. Então, a Polícia Federal, ela tem a base dela, a Polícia Militar tem a dela, a Civil tem a dela, a Guarda Municipal tem a dela, e as próprias polícias, ou enfim, a guarda, elas não se comunicam. E, assim, você melhora muito a eficiência de processos e de trabalho e de você conseguir mapear, por exemplo, as pessoas, se você tem uma base de dados compartilhada. Mas hoje em dia, se você fala isso, cara, é quase palavrão. O pessoal acha isso absurdo e tal. Eu achava que era básico. Porque, por exemplo, se você mudar de estado, praticamente você vira outra pessoa. Sim. Não, e até questão de consulta, né? Pra você poder, assim, quando você puxa uma pessoa, você consegue ver tudo que tem ali. Porque não é incomum você ver, por exemplo, pessoas que cometeram crimes em um estado, vão pro outro, cometem lá e assim, vai pra esfera federal, mas também tem ali a investigação estadual e elas não conversam entre si, porque se eventualmente tivesse pelo menos uma integração de informações, seria eventualmente mais fácil você conseguir prender aquela pessoa e você, enfim, trazer segurança para a sociedade. Vou puxar essa parte de segurança para poder falar sobre a pauta de mobilidade urbana, né? Como você enxerga dentro dessa realidade a segurança do Rio de Janeiro?
Em relação à mobilidade urbana, Isso. cara, muito ruim, assim. Não tem... Cara, assim, eu vou falar particularmente a minha experiência, né? Eu estudava no PH, do Alfabarra, e eu comecei a pegar o início ali do BRT, né? Então, quando eu comecei a participar, enfim, pegar a BRT, no início foi uma experiência relativamente tranquila. Com o passar do tempo, foi começando a ficar uma experiência muito ruim. Então, você tinha briga dentro do ônibus, você tinha aquele empurra-empurra. E o estopim, pra mim, foi quando eu tava voltando do colégio, então não era horário do rush. Eu vi, tipo, 2 caras saindo no soco de cair no chão. E eu falei, pô, eu lembro que eu fiquei super assustada, contei pra minha mãe, ela falou, não, filha, vamos pensar em outro jeito pra você ir pra escola, porque o BRT tá ficando perigoso. E eu acho que isso aplica, na verdade, a boa parte da mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Então, você tem muito assalto, por exemplo, em ponto de ônibus. Você não Dentro tem... de ônibus. Dentro dos ônibus. Você não tem boas rotas, hoje em dia, dentro do Rio. Porque, cara, hoje em dia a gente tem basicamente ônibus. Então, a gente tem a linha do metrô, que dizem que são 4 linhas, mas convenhamos na prática, é uma linha só. Uma linha só que dá uma bifurcadinha ali. E a gente tem basicamente ônibus. E também tem a Supervia, que, cara, é um problema à parte, que a Supervia inteira... A Supervia nem conta. Não. A Supervia... Já usei assim, muito, péssimo. Realmente, assim, é bem ruim. E assim, não sabe muito bem o que fazer. Porque tem gente que defende que tem que acabar o trem, tem gente que fala que tem que mudar a concessionária. Tem gente que, enfim, tem várias propostas em cima disso. Eu, sinceramente, acho que hoje em dia a gente tinha que investir em metrô. Na expansão da linha. Você tem que investir na expansão da linha. Qual que é o problema de você fazer isso hoje em dia? O metrô, hoje em dia, ele é estadual. Então, o que a gente deveria brigar aqui a nível municipal? Para que exista a municipalização do metrô do Rio de Janeiro. Porque, basicamente, só pega o Rio de Janeiro. Fora que tá caríssimo. Pois é. E aí, assim, a partir do momento que vira a responsabilidade do Rio, a gente consegue falar sobre essa questão da expansão do metrô. Porque hoje em dia, estando na mão dentro da Alerj, a gente não consegue falar sobre isso. Nossa, realmente o metrô não sai da cidade do Rio. Não sai da cidade do Rio. Não chega nem perto da borda. Basicamente, o metrô inteiro, basicamente, é a cidade do Rio de Janeiro. Você vai pegar, assim... Pavuna no máximo. Pavuna no máximo. Irajá ali... E eu já reclamei muito, porque o metrô, ele só dá atenção para as estações mais pra cá. Mais pra lá, né? Pro centro da cidade. Porque as estações da Pavuna são praticamente abandonadas também. Não, pô, e eu morei no Recreio durante muito tempo, né? Cara, eu lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos de idade, eu fui votar pela primeira vez, eu comecei a procurar a proposta que eu falei, cara, deixa eu ver se tem algum político que vai falar que vai trazer o metrô pra cá, que é nele que eu vou votar. Acho que a Zona Oeste, principalmente, sofre muito com a falta de metrô. Ali, né? Cara, eu morei na Zona Oeste dos 5 até os... Eu morei 20 anos na Zona Oeste. E eu só fui pegar metrô, de fato, acho que em 2016, que é quando teve o metrô ali do Jardim Oceânico. Então eu pegava a van e até o Jardim Oceânico, de lá eu pegava o metrô pra poder ir pra faculdade, pro trabalho, enfim, porque o que quer que seja. Ele liga a Zona Sul, né? E aí eu conseguia, pra tentar fugir do horário de rush, porque, cara, antes do metrô existir ali em 2016, eu demorava, tipo, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. E quando tinha acidente na linha amarela, ou tinha acidente na linha vermelha, ou tinha acidente na linha Maia, que o trânsito inteiro atravancava, era, cara, 3 horas, 4 horas. Teve um dia que teve acidente nos 3 ao mesmo tempo. Teve acidente na linha amarela, na linha vermelha e na linha Maia. Eu demorei 4 horas e meia pra chegar em casa. Tipo, só a volta pra casa. E mesmo assim, meu padrasto me buscou lá no shopping pra poder cortar ali um caminho que ele também tava no desespero de poder voltar. Senão tu deveria ter demorado talvez 5 horas pra poder chegar em casa. Então, assim, eu passo, assim, passei, na verdade, hoje em dia eu não passo mais disso, assim, passei muito desse perrengue que a gente parte hoje em dia, e eu acho que a solução que a gente tem que fazer é transporte de massa, que é basicamente trem e metrô. Mas para isso a gente tem que brigar para que o metrô seja municipalizado, porque a cidade do Rio de Janeiro tem recurso suficiente para que a gente consiga expandir a linha do metrô. Mas se você for botar o Estado para fazer isso, não vai acontecer. Porque você bota na Alerj, por exemplo, são ali 70 deputados. Os
80 deputados, você vai ter deputados de vários municípios. Então, você vai ter deputado da região dos Lagos, você vai ter deputado Norte Fluminense. Pra eles não faz sentido votar isso. Pô, região metropolitana, Baixada. Eu não votaria se eu fosse de Araruama. Pois é, tipo assim, por que que o deputado de Araruama, por exemplo, vai brigar para que tenha mais linhas de metrô na cidade do Rio de Janeiro? A base eleitoral dele é de Araruama. Então, você vai ter, basicamente, deputados que têm a base no Rio de Janeiro, que são pequenos, né? São poucos, né? Comparado a todo o estado, que para poder brigar por aquilo ali. Então, eu sinceramente acho que tem que municipalizar e a gente tem que assumir esse protagonismo para deixar o metrô nosso. Uma pergunta. Você é liberal, mas você não é a favor da venda, assim, da Supervia? Do quê? Como é que fala? Meu Deus do céu. Quando não é estatal, aí você vem... Privatizado. Isso, a privatização. Porque eu ia perguntar uma pergunta polêmica. Da privatização dos aeroportos. Que aconteceram vários problemas com a privatização. Sim. Mas aqui no Rio, se eu não me engano, o metrô, ele tá sobre uma atuação também meio privatizada. Você é a favor da privatização da Supervia, por exemplo, para melhoria do serviço ou não? Cara, então, hoje em dia é uma concessão, né? Então, na verdade, é uma parceria público-privada. A Supervia tem uma concessão. Então Tem assim... também. Tem. E continua péssimo, meu Deus. É uma concessão. Aí o pessoal fala justamente de trocar a concessionária. Porque boa parte dos transportes públicos hoje em dia, eles funcionam no modelo de PPP. O que é isso? É parceria público-privada. Então, você tem um serviço que, em tese, é função do Estado. E quando eu falo Estado, é governo, né? Sim. Você tem função do governo fornecer aquele serviço, mas ele não tem, por exemplo, como ele mesmo fazer aquilo ali. Então, ele abre um modelo de parceria público-privada e aí as empresas começam a prestar aquele serviço ali em nome deles e tem, obviamente, uma regulação em cima do Estado. Só que o problema é que, hoje em dia, como as coisas se mostraram, a regulação do Estado realmente ela não costuma ser boa, costuma ter uma relação um pouco escusa entre os entes públicos e o pessoal de ônibus, etc. Todo mundo sabe disso, né? Que tem uma relação um pouco esquisita. A história do Rio de Janeiro mostra as coisas bizarras que já aconteceram envolvendo essa situação. Mas acho que é basicamente isso, assim, que a gente... Acho que o modelo de PPP, ele funciona desde que você tenha dentro do contrato um objeto muito bem delimitado e as coisas muito bem previstas sobre como tem que acontecer, quais são as consequências, e você tem uma fiscalização em cima disso. Por exemplo, a época da SEDAI, quando a SEDAI não era privatizada. Inclusive, eu fui a favor da privatização da SEDAI, mas do jeito que ela foi feita de uma maneira muito ruim. A divisão, enfim, tudo dela foi realmente muito ruim. E aí você ia ver, por exemplo, qual era o contrato da SEDAI e tal. E, cara, você tinha algumas coisas ali que, assim, não tinha métrica, você não tinha números, você não tinha dados. Era, tipo assim, fazer o melhor possível. E como é que você fornece água para um estado todo, enfim, para parte do estado todo, com um contrato que você não consegue cobrar e eficiência em cima dele? Então, assim, o que a gente percebeu, fazendo vários estudos, por exemplo, em relação a SEDAI, é que a taxa de perda dela de tratamento, então a água que chega lá para ser tratada, a taxa de perda dela estava acima de 50%. Então, se eu tenho esse copo d'água aqui, que estava aqui cheio, 50% dele a SEDAI perdia e não conseguia tratar. E o pessoal falava muito sobre a questão, porque a SEDAI está dando lucro e tal, etc. Eu falo, cara, não é a função de empresa estatal dar lucro. A função da empresa estatal é você fornecer o serviço para a população. E a partir do momento que eles não fornecem o serviço, mas estão dando lucro... Tem algo de errado. Tem algo de errado. Então, você não presta serviço da maneira adequada, você tem uma ineficiência muito grande, e você aí fala, não, mas a gente tá tendo lucro. Pô, ótimo. Mas e a galera da ponta lá que tá sem água? Nossa. E existia essa questão As pessoas esquecem um pouco que é um serviço básico, né, pra sociedade. Sim. E teve a questão do marco do saneamento, e a gente viu que pra gente conseguir alcançar a universalização da água, a gente precisaria de investimento, se eu não me engano, na casa de 30 e poucos bilhões. A SEDAI, por si só, ela em 50 anos, ela não conseguiria fazer esse investimento dentro
dentro do saneamento para que a gente conseguisse atingir as pessoas para elas poderem ter acesso a tratamento de água, esgoto, etc. E aí que eu acho que faz super sentido, por exemplo, a gente fazer parceria público-privada, ou então até a questão da privatização, e você permitir a participação do ente privado para ajudar a financiar esse tipo de coisa. Até por questão de infraestrutura também, né? Mas são soluções sustentáveis, né? Sim, sim. Óbvio que assim, nem na teoria é tudo muito lindo. Na prática não necessariamente acontece tudo muito desse burocrático jeito. e... Então, mas na teoria, assim, faz sentido essa lógica, né? Quero, inclusive, incentivar, gente, quem usa transporte público a denunciar. Se o transporte público estiver ruim, tem um númerozinho atrás do ônibus. Você liga, você manda uma foto, você manda uma mensagem. É muito importante para o Estado entender se o que está sendo feito está funcionando. E quando a gente não denuncia, eles não têm dados para trabalhar em cima disso. Então é muito importante denunciar. Eu sempre denuncio, queria deixar bem claro aqui. Cara, eu confesso que eu tenho pegado o metrô e a minha única reclamação é que o metrô tá bem caro. Tá muito caro. Muito caro. Não tenho pego. Tá muito caro, assim. Tá, tipo, eu falo, cara... tem vezes que, literalmente, dependendo de onde você tá, fica mais barato você pedir um Uber X do que você pegar o metrô. Então, é um problema aí grave que a gente tem, mas que... Pensando no brasileiro médio, uma saída pra ir num Jardim Botânico é R$80 praticamente, só de passagem. Só pra você. Com uma família, assim, né? Caraca, verdade. É porque você, dependendo de qual zona você tá, né? Tem que pegar um trem, 7h10. Um ônibus depois, até o metrô, ou um trem, e acaba sendo muito custoso. Fica realmente muito difícil. Sim. É custoso ter um lazer. E a gente tá falando literalmente só pra você chegar no lugar. É isso, só pra chegar. Já tem isso. E assim, eu tive... Fora o baile. Uma experiência que eu tive interessante trabalhando até na Secretaria de Cultura, que aí até a gente perguntou sobre experiência, né? Cara, eu trabalhei já na Alerj, já trabalhei na Prefeitura, já trabalhei no Governo do Estado. Só não trabalhei ainda na Câmara Municipal, olha que chique. Tá chegando. Agora vamos ver, né? Acho que ano que vem, quem sabe a gente tá lá trabalhando lá, né? Mas eu cheguei, essa parte do acesso, né? É uma coisa que eu pude acompanhar mais de perto quando eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. E lá, assim, todo mundo conhece o passaporte cultural da Prefeitura, né? Uhum. Sim. Em maio de 2021, se eu não me engano, teve um decreto, tanto da Escola da Cultura quanto do passaporte cultural, para que existisse o passaporte cultural no Estado do Rio de Janeiro. E aí, toda a parte jurídica, todo embasamento legal para o negócio andar, olha que legal, fui eu que fiz. Que legal. Então, tipo, toda a parte que precisava cara, desde modelo de contrato para fazer as coisas, desde coisa de parceria, desde tudo, assim, toda essa parte fui basicamente eu ali que fiz, ficava o dia inteiro redigindo coisa, fazendo coisa, para que o passaporte cultural pudesse sair do papel. E aí, foi uma coisa super legal, porque a gente conseguiu fazer parceria com várias instituições. Então, desde, por exemplo, sei lá, o Museu da Manhã até o Imperator, a gente conseguiu pegar vários equipamentos públicos e privados, ou equipamentos privados, mas que tiveram já uma ajuda do público, tiveram já uma parceria com o poder público, e a gente conseguiu ingressos de graça para aquelas pessoas, para elas poderem acessar os equipamentos culturais. Só que a gente foi um pouco mais além nisso, porque a gente pensou justamente nisso de, cara, R$80 só para a família chegar lá. E a gente fez uma parceria com o Detran na época, que o Detran eles cederam algumas vans pra gente, né, pra fazer esses programas, e o Detran pegava as famílias, levava no equipamento cultural e depois voltava. Nossa, justamente para que pudesse fazer isso. Então, olha aí, coisa... Tornar a cidade acessível, exatamente. Né? E olha só, isso é uma pauta liberal também. É um assistencialismo liberal, interessante. Sim. É porque, faz parte, assim, você ter essa integração da sociedade é super importante. Não adianta nada você querer segregar as pessoas e você querer botar cada um no seu quadrado. A sociedade, de modo geral, ela tem que se integrar, ela tem que se comunicar, ela tem que se complementar. Quanto mais a gente buscar diferenças sociais entre as pessoas, diferenciar as pessoas por questão de classe, por questão de dinheiro, mais você vai prejudicar o desenvolvimento da sociedade pra gente caminhar para algo que seja decente. Verdade. Letícia, você falou que você queria falar um pouco sobre a causa animal. Conta pra gente sua ligação com essa causa e tudo mais. Cara, então, a minha ligação com a causa animal veio muito da minha mãe. A minha mãe é apaixonada por bicho desde criança. E eu, sendo filha dela, fala que o fruto não cai muito longe da árvore, né? Sim. Então, eu também acabei sendo muito apegada a animais. E aí, depois que, assim, cara, minha mãe já tava burra velha, eu já tava adulta, assim, início de faculdade, né?
E a gente resgatou um gatinho cego, que era o Einstein. E aí, cara, a gente se apaixonou pela essa questão de animais de rua e tal. A gente já tinha resgatado uma outra cachorra também, que era branca. E a gente começou a se sensibilizar sobre essa questão dos animais abandonados, né? Como eu falei, eu morei muito tempo na Zona Oeste. A Zona Oeste é lotado, por exemplo, de gatil, que são áreas irregulares que os gatos ficam vivendo. E aí, cara, inicialmente a gente só adotava os gatos pra gente. E aí, daí a pouco, minha mãe começou a encabeçar um projeto de adotar gatos. A gente literalmente pegou um espaço específico pra deixar os animais lá no Recreio. Que a gente fala que é o projeto do Candy Cats, porque todos os gatos que moram ali, eles têm nome de um doce. Ai, que legal. E a gente começou a fazer, assim, começou a resgatar os animais e colocar ali. E eram geralmente animais que ou não conseguiam adoção, ou animais que sofreram maus tratos, ou enfim, animais que, cara, de modo geral, já foram meio que rejeitados pela sociedade. E foi um trabalho, assim, absurdo de legal, assim. Minha mãe, que tá encabeçando esse projeto hoje em dia, ela, inclusive, depois que fez 50 anos, ela falou, olha, vou seguir atrás do meu sonho, largou tudo e foi cursar veterinária, que era o sonho dela. Cara, que legal. E ela se forma, inclusive, esse ano. Aí, vamos agora botar ela também pra atuar, não só como protetora, mas também como veterinária. Que é engraçado, existe uma certa rixa, né, entre a galera da proteção e a galera da veterinária. Só que eles se complementam muito entre si. Porque se você olhar hoje um dia pra galera da proteção, eles tiram muitos animais de rua. Por exemplo, só eu e minha mãe, a gente já tirou mais de 50 animais de rua. E são 2 pessoas fazendo isso, de modo geral. Então, cada protetor que a gente tem hoje em dia tirando os animais de rua, eu li um estudo um tempo atrás que fala que os protetores hoje em dia tiraram das ruas do Rio de Janeiro cerca de 1 milhão de animais. Caramba! E fazem isso exclusivamente porque eles querem o bem dos animais, porque eles amam. Então, eles tiram os animais da rua, eles bancam castração, vacinação, às vezes microchipagem, faz tudo para aquele animal. E isso tudo tem um custo muito grande. E o que às vezes me deixa um pouco chateada em relação a essa questão dos protetores é porque, cara, eu não vejo muito o governo dar um auxílio pra essa galera. Eu sei que tem até um programa pra galera de proteção, mas é super restrito. E hoje em dia, cara, a galera da proteção, ela literalmente presta um serviço de utilidade pública, que é um serviço que tem uma função pública direta, e ela não tem qualquer respaldo do poder público pra ela poder fazer aquilo ali. Aí você imagina, por exemplo, se a galera enfim, protetores viram e falam, vamos botar então todos os animais na rua. A gente tá falando de um dia pro outro, a gente ter mais de 1 milhão de animais na rua. E aí a gente tá falando de reprodução, a gente tá falando de zoonose, a gente tá falando de ter um monte de animal na rua. Esteticamente, uma cidade turística vai ficar uma coisa, poxa, né? Com certeza. Então, assim, hoje a gente tem que... Reprodução desenfreada, inclusive. Pois é. Então, hoje a gente tem que valorizar muito a galera da proteção animal, porque eles prestam um serviço, cara, de graça. Até uma analogia, por exemplo. Sei lá, se a tua casa tem um buraco, e aí tem o pedreiro lá que fala, cara, me dá o asfalto, o piso, sei lá. Só paga aqui pra mim isso daqui e eu resolvo o teu problema, tu não precisa de nada. É basicamente isso que a galera da proteção animal faz hoje em dia. Então, acho que se o poder público pudesse ter um olhar mais para esse pessoal, de entender a importância deles, de reconhecer o trabalho deles e de, cara, facilitar a vida deles, seja com acesso à ração, a castração hoje em dia eu sei que tem, mas é aquele programa que é super restrito. Enfim, todo esse tratamento, porque são pessoas que estão doando tempo, dinheiro, enfim, a vida delas em prol dos animais. Vou aproveitar esse gancho para poder perguntar como você enxerga o papel da legislação dentro dessa pauta. Dentro dessa pauta? Se é eficiente ou se não é. Cara, eu acho que a gente cada vez mais está avançando na questão dos animais. Então, por exemplo, recentemente não, em 2020 mais ou menos, a gente teve uma questão de penas mais duras para a questão de maus tratos aos animais. A gente, cara, tem algumas leis assim que estão endurecendo as penas, estão tratando os animais, em vez os animais estão deixando de ser vistos como coisas, que a definição jurídica do animal era basicamente coisa, e a gente está começando a ter um olhar um pouco mais de, cara, é um ser vivo. Sim. Então hoje em dia, por exemplo, a gente já conversa sobre guarda compartilhada dos animais, coisa que não existia antigamente. É verdade. Há 10 anos atrás, você falar de guarda compartilhada dos animais, você estava falando sobre uma aberração jurídica. Hoje já existe esse papo de as pessoas terem guarda compartilhada dos animais,
Então a gente tem avançado nessa questão de entender a importância dos animais, a gente tem avançado na questão de penas mais duras para maus tratos aos animais, mas eu acho que falta ainda muita coisa. Principalmente quando a gente fala a questão da proteção animal, quando a gente fala da participação do poder público dentro dessa pauta, porque agora a gente tá vendo o negócio de hospital veterinário, hospital público veterinário, espalhado pela cidade e tal. Mas, cara, eu sinceramente acho que é muito mais fácil, em vez de você criar um hospital público veterinário e tal, você fazer convênios com as clínicas veterinárias, os hospitais veterinários que já existem, do que você literalmente criar um negócio do zero para você atender em determinadas regiões. Então, acho que seria muito mais acessível, por exemplo, à população, se a gente tivesse legislação que, cara, botasse o poder público para fazer concessões, concessões não, mas assim, parcerias, né, com as clínicas espalhadas no Rio de Janeiro todo. Que aí você não vai ter, sei lá, 3 hospitais veterinários, você, na verdade, vai ter vários pontos de acolhimento para que aquele animal seja ali atendido e tenha o atendimento dele o mais rápido possível, né? É até um gasto mais eficiente, né? Eu acho que é. Você falou sobre a castração, né? Eu tenho um cachorro que eu adotei. Ele é um Golden Retriever, mas ele foi adotado. E eu decidi levar ele pra uma fazenda lá em Serapédica. Só que tem que ter vários cuidados, porque lá tem cavalo, etc. Eu fui castrar ele e eu descobri que tinha um site da prefeitura. E você pode meio que escolher ali aonde você quer levar. E aí a castração saiu de graça, mas eu tive que pagar só como é que fala? O sedativo. E eu achei muito interessante. Muita gente não sabia disso. Então, assim, eu acho que falta também esse conhecimento. Muitas pessoas apoiam financeiramente, mas poderiam apoiar pressionando um pouco a prefeitura pra tornar isso mais público, assim, né? E tem até isso, assim, como eu tenho essa questão, como eu defendo essa pauta da questão animal, volta e meia eu recebo o pedido de ajuda de pessoas que estão precisando de alguma coisa, né? E aí, uma das coisas que o pessoal fala muito é a questão da castração. E aí eu envio o link e o pessoal fala, cara, nem sabia que existia. Exatamente. Então tem essa questão também de, cara, não ter uma boa divulgação sobre o que tá acontecendo. Ou então quando divulga, tipo assim, no dia seguinte. E aí, às vezes, a pessoa não pode, porque... aqueles castramóveis e tudo mais. Exato. É muito complicado, às vezes, levar um animal, assim, de surpresa. A gente teve castramóvel bastante em 2022. Foi até uma coisa do governo do estado. E a prefeitura também tem a participação dela. Mas é o que eu falo, assim... dá pra fazer muito mais. Dá, com certeza. Dá pra fazer muito mais do que tem hoje em dia. Até o mapeamento dessa população que é protetora de animal, pra também compartilhar essa informação direcionada, entender quais são as necessidades pra trazer isso pra legislação, né? Sim. Acho que falta um pouco isso também. Letícia, estamos já encerrando o nosso podcast. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu sonho para a cidade do Rio de Janeiro? Qual é o meu sonho pra cidade do Rio de Janeiro? Pode ser utópico, você quem sabe. A gente podia voltar a ser capital, né? Eu concordo. Tem uma pauta não, tem uma conversa, um diálogo sobre isso, sobre voltar a ser a capital. Eu acho que a cidade de Janeiro começou a dar errado a partir do momento que ela deixou de ser capital e se uniu ao estado da Guanabara. Porque nunca teve uma integração, de fato, cidade do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara. E aí ficou essa coisa meio esquisita que é hoje em dia. A gente tá aí há algumas décadas lidando com isso. Então, Você acha que comporta aqui ser capital de novo? É claro. Olhar, estaria aqui, nossa. Melhor cidade do Brasil, a cidade mais turística, a cidade mais legal. Recursos naturais, a gente tem muita coisa aqui de sobra. Cara, eu já quero fazer o Rio de Janeiro ser a capital dos games. Nossa, seria muito legal. Aí a gente faz ser a capital do Brasil também, por que não? Que legal, que bom. Você tem algum recado para os seus pretensos eleitores? Cara, bom, primeiramente quero agradecer pelo convite de estar participando aqui do podcast. Em relação aos pretensos eleitores, eu não posso pedir voto em nada desse tipo. Não pode. Estamos ainda em período de pré-campanha. Então, o que eu posso pedir para as pessoas que estão acompanhando o podcast cara, se puder seguir nas redes sociais, @LeticiaArsenio. Twitter, Instagram, TikTok, é tudo a mesma coisa. Lá a gente fala bastante sobre os mais variados temas e conteúdos. Tudo que eu falei aqui, na verdade, é tipo, cara, um negocinho de tudo que a gente defende, tudo que a gente fala. E modéstia parte, eu acho que vale a pena conhecer o trabalho. Sara, fala seu @. Bom, meu @ é sousara no Instagram. Gente, não esquece de seguir J Podemos Rio, Podemos Rio.
E Gomes Isabela Rio. Obrigada. Foi um prazer receber vocês em mais um episódio. A gente tem vários episódios lançados antes e vão lançar outros depois também. Conheça mais sobre a gente, se filie ao Podemos e se junte à Juventude também. Tchau, pessoal. Tchau. Acabou?